5 sinais de que você está no emprego errado. É muito importante reforçar esses 5 sinais, porque, como você sabe, você trabalha provavelmente para uma empresa aonde você vai nessa empresa por 5, às vezes 6 dias na semana, alguns de forma errônea vão até 7 dias na semana. E você gasta muito mais tempo ou investe muito mais do seu tempo nessa empresa do que em casa. E às vezes nós terminamos uma semana de trabalho, uma jornada de trabalho, frustrados, tristes, ou então aquele sentimento de domingo à noite, oh meu Deus, amanhã já é segunda-feira. Então, existem alguns sinais, por isso que eu vou te contar aqui os 5 sinais, tá? De que você está trabalhando no emprego errado. Você está no emprego errado. E hoje em dia, tá? Com toda essa modernização, com toda essa tecnologia, com inteligência artificial, você não precisa trabalhar no emprego errado. Você não precisa estar no local errado. Você consegue vagas de trabalho, você consegue posições de trabalho com uma facilidade muito grande do que você conseguiria há 10 anos atrás, há 15, há 20, há 30 anos atrás. Então é por isso que eu quero te contar esses 5 sinais, tá? Provavelmente, alguns deles você vai perceber que sim, você tem, tá? Se forem todos, meu amigo, minha amiga, tá na hora de mudar. Então, tomara que não sejam todos, tá? Mas se forem, tá na hora de mudar. Eu vou mudar aqui para minha tela e nós vamos falar agora sobre os 5 sinais que você está no emprego errado. Eu vou pegar minha caneta aqui e já vamos de cara pro primeiro aqui, ó. O nosso primeiro é falta de motivação diária, tá? Falta de motivação diária. O que significa isso? Sabe a história do é domingo à noite, você tá assistindo televisão com a família, ou então tá lendo um livro, ou então acabou de voltar do culto e você passa aquele pensamento na cabeça, amanhã é segunda-feira. Se esse pensamento de amanhã é segunda-feira é um pensamento negativo, já é o primeiro sinal de que você não está fazendo o que você gosta. E aquela história de, mas eu tenho que fazer porque eu tenho que fazer. Não, isso não existe mais. Com tudo que nós temos hoje ao redor para nos fazer dinheiro, você sim consegue perfeitamente fazer o que gosta e ser remunerado por aquilo lá. Então, se você se arrasta para poder ir para o trabalho, na segunda-feira você acorda e você fala, eu não acredito que já é segunda-feira. Se você não tem vontade de ir trabalhar, esse é o primeiro sinal. E esse é um sinal muito sério. Existe até, eu estava lendo o livro do Steve Jobs, a biografia dele. E numa parte do livro, ele fazia uma rotina matinal diária, tá? Ele parava na frente do espelho, pronto para ir trabalhar, e ele fazia uma pergunta para ele mesmo. Se hoje fosse o último dia da minha vida, por acaso, eu iria fazer o que eu vou fazer hoje? Se a resposta fosse sim, ele tinha certeza que ele estava no caminho certo. Se a resposta fosse não, por uma sequência de dias, ele chegava na empresa e começava a mudar quase tudo. Poxa, será que, André, isso funciona? Steve Jobs fundou a Apple, que nos disponibiliza esses produtos legais aqui, não é? Então, hoje é uma das empresas mais valiosas do planeta. Então eu acho que você pode levar isso como uma quase que certeza de que funciona. Pergunte para você mesmo, se fosse o último dia da sua vida, você iria para esse trabalho? Você iria fazer o que você vai fazer hoje? Essa é uma pergunta bem profunda, mas você precisa fazer ela diariamente. Se você fizer ela diariamente e a resposta for não para vários dias, você está no emprego errado. Vamos para a número 2. A número 2 é a estagnação. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Escrevi. Profissional.
Estagnação profissional. André, o que é isso? Explica um pouco melhor. Quando você se sente que está estagnado na empresa, quer dizer que você não está aprendendo nada de novo. Você não está conseguindo absorver conteúdo e assim melhorar você mesmo como profissional ou como uma pessoa. Estagnação profissional significa que você não está mais crescendo. E isso tem um risco muito grande. Porque se você está em uma empresa e não está aprendendo nada, não está progredindo, não está crescendo, adivinha? Você, em comparação a todas as outras pessoas, está ficando para trás. E aquelas pessoas estão andando. Aí você pode até falar, André, não, eu não estou ficando para trás, eu só estou parado. Hoje em dia, estar parado no tempo significa que você está andando para trás, porque todas as outras pessoas estão movendo, então elas estão se distanciando de você. Estagnação profissional, pergunte a você mesmo, por acaso, na última semana, o que eu aprendi de novo? Quais foram as coisas novas que eu aprendi? Se a resposta foi quase nada ou nada, você está num processo de estagnação profissional. Existe uma regra para empresários que é a seguinte: se você está sentado em uma mesa e você é a pessoa mais inteligente, mais esperta e mais sábia daquela mesa, você está na mesa errada. Não é porque você não queira compartilhar o seu conhecimento, não. É porque lá você não vai aprender nada. É muito melhor você estar na mesa onde você é a pessoa menos inteligente, menos esperta e menos sábia do que você estar na outra mesa. Porque na mesa onde você é o último da lista, aí que está a oportunidade de você crescer. E aí? Na sua empresa? Se a sua empresa é uma mesa, você é o mais esperto, o mais inteligente, o mais sábio? Se for, tá na hora de mudar. Você está no emprego errado. Vamos para a terceira, tá? Esse terceiro sinal aqui, eu já fui vítima desse terceiro sinal. Ainda bem que eu consegui identificar muito rápido e consegui, literalmente, sair da empresa, tá? São empresas, principalmente empresas novas, empresas com a quantidade de funcionários bem pequena, de colaboradores bem pequenos. Eles conseguem fazer isso e às vezes você não percebe. É meio que um modo de sobrevivência deles, tá? Mas eles conseguem fazer isso. E isso não deixa que aconteça também em empresas de grande porte. Principalmente em empresas que existe uma competição para bater metas, tá? O desequilíbrio da... Quase que eu perdi aqui. É o desequilíbrio da vida pessoal e profissional, tá? Desequilíbrio da vida pessoal e profissional. Eu acho que eu esqueci um acento aqui. Desequilíbrio da vida pessoal e profissional. Sabe aquela empresa que te pede para trabalhar sempre horas extras? Precisamos fazer isso, você pode ficar mais 2 horas, você pode vir no sábado e ficar mais 2 horas, você pode dar uma passada aqui no domingo, fazer um shift no domingo, ou então fazer um turno no domingo, aí depois você olha para trás e você fala assim, mas espera aí, eu tô trabalhando muito mais, eu tô trabalhando o dobro, tá? Mas você tá recebendo. Mas esse não é o ponto. Você sabia que existe uma diferença muito grande entre os americanos e os franceses? E eu não vou falar que um tá certo, outro tá errado, não. Os americanos, eles vivem para trabalhar. A maioria deles. Os franceses, eles trabalham para viver. Olha que existe uma diferença entre isso, tá? É por isso que nos horários de almoço, você tá passeando pela França, você vê o pessoal lá almoçando por 2 horas, por 2 horas e meia, 3 horas. A mesma coisa acontece na Itália. Eles trabalham para viver. Normalmente em países de primeiro mundo, países que têm assim uma força muito grande para se desenvolver e se tornar potências, né? Referências, eles vivem para trabalhar, tá? De novo, não existe certo ou errado, mas você tem que ter um equilíbrio.
Pensa no seguinte, por que você trabalha? Você trabalha para fazer dinheiro. Por que você faz dinheiro? Porque você provavelmente tem uma família. Se você tem uma família, você está querendo dinheiro para colocar e dar conforto a essa família, uma casa boa, um carro bom e assim por diante. Mas se você trabalha muito mais, você não tem tempo para ficar com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Você não tem tempo para isso. Então para que você está trabalhando? Você vai jogar todo o seu esforço em uma empresa, vai pegar aquele dinheiro, vai colocar na sua família, mas o mais importante, que é a sua presença dentro de casa, eles não têm. Eles têm o dinheiro, mas eles não têm a sua presença dentro de casa. Ah, André, então sem dinheiro dá? Não estou falando isso. Eu estou falando de um equilíbrio, ok? Então, se existe o desequilíbrio da vida pessoal e profissional, você tem que ajustar esse desequilíbrio. Você tem que fazer com que ele se torne um equilíbrio. E ter equilíbrio é a chave para quase tudo na nossa vida. Então, pense nisso. Veja a quantidade de horas que você está passando na empresa, veja a quantidade de horas que você está passando em casa, e se for um desequilíbrio muito grande, tá na hora de você corrigir, porque você está no emprego errado, tá? O número 4, tá? Valores incompatíveis, tá? Com a empresa. Aí você pode pensar, é o valor financeiro. Não. É o seu valor ético, o seu valor pessoal. Eu vou te contar uma história, tá? Há mais ou menos alguns meses atrás, alguns anos atrás, eu precisei de fazer uma cirurgia que remove cálculo renal, sabe? Pedras no rins. E eu tinha o seguro. E eu liguei na seguradora e falei, olha, a cirurgia está marcada para tal dia, eu queria saber se vocês fazem a cobertura. Aquela pessoa que me atendeu no telefone, dava para perceber nitidamente que ela estava fazendo de tudo para encontrar um buraco na apólice, um buraco no contrato, para que a empresa de seguro não cobrisse a minha cirurgia. Tá? Ela estava tentando de tudo, tá? Verificando o endereço, verificando o telefone, há quanto tempo tem, qual foi a última vez que eu fui no médico, se por acaso já aconteceu isso no passado, sabe? Você viu que ela estava procurando com toda a sua energia. Não conseguiu encontrar. Eles tiveram que cobrir a cirurgia, o que eu acho que é a coisa mais certa que tem. Mas depois eu parei para pensar e eu cheguei à conclusão. O quão miserável é o dia dessa pessoa, hein? Não tem outra palavra para isso. É um dia miserável. Porque se ela terminar o dia e falar, eu consegui bloquear 30 cirurgias hoje. Quer dizer, ela deixou 30 pessoas sem o apoio médico, sem o auxílio médico, sem o cuidado médico, sem a cirurgia. Para quê? Para fazer mais dinheiro para a empresa de seguros. Eu nunca trabalharia numa área onde a minha satisfação é a dissatisfação de alguém. A minha alegria é a tristeza de outra pessoa. Imagina uma senhorinha ligando lá para ela e falando, eu preciso dessa cirurgia, isso, aquilo, outro, e ela descobre alguma coisa, ela fala, desculpa, mas não cobre. E a senhorinha, dias depois, vem a falecer. E aí? Você tinha a chance de salvar aquela pessoa, mas porque o seu cargo é bloquear, você entendeu que isso não é de acordo com os valores de muitas pessoas? Então, se a empresa que você está trabalhando faz coisas que não é de acordo com os seus valores, tá na hora de sair. Falando desse jeito, eu acho que o número 4 deveria ser o número 1, tá? Esse número 4 aqui, ó, a gente deveria passar ele. Deixa eu só mudar minha tela aqui. A gente deveria passar ele pro número 1, porque não tem como. É muito, muito sério isso, ok? Cheque os valores da empresa.
Cheque o que a empresa está fazendo. Se a empresa está fazendo coisas que não vão de acordo com seus valores, está na hora de você sair. Último, falta de reconhecimento profissional. O reconhecimento profissional, ele é tão importante que fizeram até uma pesquisa em empresas americanas perguntando o que é o mais importante? O salário que você ganha, a sua posição, o tempo de horas que você trabalha na empresa ou o reconhecimento profissional? Adivinha o que foi primeiro? O reconhecimento profissional. O dinheiro ficou em terceiro lugar. Nós somos seres humanos. Nós adoramos executar tarefas e essas tarefas serem mencionadas, retornarem como um agradecimento, um feedback, um bônus, um muito obrigado. O que você fez está fazendo a diferença. O reconhecimento e a valorização de um colaborador dentro da empresa, ele vale muito mais do que um salário. Salário no final do mês é nada mais, nada menos que um papel. Principalmente hoje em dia são números na sua conta bancária. O salário, ele não vai te trazer uma felicidade absoluta. Mas se você tiver um reconhecimento muito bom, uma valorização muito boa e um salário muito bom também, essa é a receita perfeita para você ter sucesso no seu trabalho. Então, pare para pensar nesses 5 sinais. Se um deles está de acordo com o que você sente hoje, tenta corrigir ele. Se são 2, 3 ou mais, eu acho que está na hora de você começar a procurar no mercado de trabalho algo diferente. Ou então, às vezes, até iniciar o seu próprio negócio. Tem negócios para tudo. Você consegue fazer um monte de coisa na internet. Por que não, não é? Por que não? Por que ficar sofrendo, passando decepções, trabalhando em empresas que não compartilham seu valor, não recebendo os salários que você acha que você merece, só porque você já está empregado? Aí você olha para trás e fala, mas tem muita gente que está desempregada. Tá, mas não é você. As pessoas que estão desempregadas, elas não têm o mesmo conhecimento que você, o mesmo carisma que você, a mesma honestidade que você, a mesma garra que você. Não se compara com quem está abaixo. Se compara com quem está acima, tá? Preste muita atenção nesses 5 sinais, tá? Agora o que eu quero que você faça? Coloca um comentário logo abaixo nesse vídeo. Quais são os sinais que mais estão de acordo com a sua realidade? O que você vai fazer para mudar essa realidade, tá? Às vezes eu não comentei um outro sinal. Coloque ele nos comentários logo abaixo. E eu quero te pedir para que você compartilhe esse vídeo. Compartilhe com 3 pessoas, com 3 amigos, com 3 colegas do seu trabalho. Só para que você comece a abrir os olhos deles também. As empresas, às vezes, elas judiam dos funcionários porque eles deixam. Se elas fossem empresas modelos que pensam primeiro no funcionário, primeiro no colaborador e depois em todo o restante, esses problemas não existiriam. Consequentemente, você não teria vontade de sair do trabalho.